Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Antes de começar, aquele convite clássico para você clicar no sininho, deixar o seu like, comenta, deixa a sua dúvida, vamos conversar. E principalmente, avisa para os seus amigos que tem um canal, que tem resoluções de questões, que tem videoaulas, que tem resolução de Enem, que tem dicas para vestibular. Que aí, mais pessoas que estão se preparando para os vestibulares vão ter acesso ao nosso trabalho. Beleza? Depois da vinheta, a gente vai começar a resolver questões de segundo reinado, o maior período do Brasil Império e provavelmente aquele que mais tem incidência de questões no vestibular. Então, roda a vinheta e na volta, segundo reinado entre nós. Por que eu te disse primeira parte? Como o segundo reinado é muito grande, são 49 anos de segundo reinado, nós vamos separar essa resolução em duas partes. Hoje a gente vai falar de política interna e economia e na próxima gravação, na próxima resolução, vamos resolver questões de política externa e crise do império. Tá? Ou seja, basicamente a nossa divisão é a parte que deu certo e a parte que deu errado. A parte de construção e consolidação e depois a parte de declínio. Tá? Então, essa vai ser a nossa lógica. Então, se você ficar com a pulguinha atrás da orelha, ele não vai falar de guerra do Paraguai, aquele Uruguai sem vergonha. Vou, mas no próximo vídeo, por enquanto não. Tudo bem? Por enquanto, a gente vai pegar a questão de política interna e a questão econômica. E a gente não pode pensar em política interna do segundo reinado sem lembrar da emenda parlamentarista, certo? Que é uma das maiores novidades que o segundo reinado trouxe dentro do Brasil Império. Olha só. A AGV, em 2021, disse o seguinte: o sistema de governo do segundo reinado era entendido e propagado no período da sua vigência como parlamentarista. Esse sistema funcionou de 47 até 89 na proclamação da República. E aí ele te disse o seguinte no texto: a Constituição de 24 não tinha nada de parlamentarista, e não tinha mesmo. Aliás, se você não lembra dela, vai lá na resolução do primeiro reinado ou vai lá na playlist de aulas teóricas no primeiro reinado, que tem uma parte que explica exatamente o funcionamento daquela Constituição, tá? De acordo com seus dispositivos, o poder executivo era chefiado pelo imperador e exercido por ministros de Estado livremente nomeados por ele. A prática parlamentarista foi se desenhando a partir de 47. Naquele ano, um decreto criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, indicado pelo imperador. Presidente do Conselho de Ministros seria o primeiro-ministro. Só que aqui que vem o erro, ó. Indicado pelo imperador. Quando eu digo erro, não estou falando de erro do texto, e sim um erro do modelo. O modelo era esse, o texto está certo. Só que isso tem um probleminha, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Essa personagem política passou a formar o ministério cujo conjunto constituía o Conselho de Ministros ou gabinete encarregado do poder executivo. E aí a gente sabe que é primeiro-ministro. Para manter-se no governo, o gabinete deveria merecer a confiança tanto da Câmara quanto do imperador. E aqui que vem o segundo problema. Ó. Aqui que vem o segundo problema. Vamos lá. Expectativa, realidade. Aquele momento meme, tá? Qual era a expectativa? A expectativa de 1847, a expectativa, quando a gente pensa de uma forma bem legalista a respeito dessa emenda parlamentarista, era trazer uma divisão, que é a lógica do parlamentarismo inglês. Você tem dois chefes. No parlamentarismo você tem um chefe de Estado e você tem um chefe de governo. Isso é parlamentarismo, tudo bem? Isso é a lógica, a essência do parlamentarismo. Quem é o chefe de Estado numa monarquia parlamentarista? O rei. Quem é o chefe de governo? O primeiro-ministro. Ou, como chamam no Brasil, o presidente do Conselho de Ministros. Aí a nomenclatura é o menos importante, tá? Onde entra a lógica parlamentarista? Na lógica parlamentarista, ou seja, no modelo inglês, o primeiro-ministro ele é eleito pelo parlamento. O primeiro-ministro ele é eleito pelo parlamento de acordo com o partido que tivesse maioria no parlamento.
Essa é a lógica, essa é a essência parlamentarista inglesa, certo? Só que aqui no Brasil nós temos uma peculiaridade chamada poder moderador. E essa peculiaridade chamada poder moderador, de certa forma, cria uma lógica completamente diferente. Porque enquanto isso acontece, você tem associado a isso, e vou colocar aqui como um maisinho, o poder moderador. Deixa eu colocar de outra cor para deixar mais fácil para você ver. Ó. Você vai ter associado a isso aqui o poder moderador. Por que eu estou separando o poder moderador aqui? Quando a gente pensa no poder moderador, o poder moderador era de uso exclusivo do imperador. E pelo exercício do poder moderador, o imperador podia dissolver, ou melhor, intervir nos outros poderes. Quando eu digo dissolver, dissolve o parlamento, por exemplo. Dissolver legislativo. Então, o que a gente tem aqui na prática é uma concentração, certo? Do chefe de Estado com o poder moderador na mão do imperador. Então, o primeiro-ministro, o primeiro erro, ele era indicado pelo imperador. E aí já o poste acabou de fazer xixi no cachorro. Porque, na verdade, quem deveria indicar o primeiro-ministro seria o parlamento, não o imperador. E segundo erro, pelo exercício do poder moderador, o imperador pode depor o primeiro-ministro ou o parlamento. Sabe o que isso significa? Que, na prática, o poder está nas mãos do imperador. O poder está nas mãos do chefe de Estado e não do chefe de governo, porque o imperador continua sendo o chefe acima dos outros poderes. E é por isso que a gente pega o sistema parlamentarista e a gente vai chamar isso aqui de modelo... Opa, peraí que o tablet me trollou aqui. A gente vai chamar esse modelo de modelo às avessas. Porque o que supostamente era para tirar o poder do imperador, na prática, acaba lhe dando um poder quase que absoluto. Certo? Então vamos lá. Esse modelo funcionou com divergências entre o Partido Liberal e Conservador sobre a legitimidade do regime monárquico na América Latina. Primeiro que esses partidos não têm discussão na América Latina, são partidos apenas brasileiros. E segundo que a questão não é essa. Tá? B. Composição de gabinetes ministeriais sem a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na verdade, o gabinete não precisa ter maioria, certo? O gabinete é formado sempre pelo próprio chefe, pelo chefe executivo, não precisa da maioria, não. C. Oposições anticonstitucionais do governo monárquico às deliberações das assembleias e representantes políticos. Oi, não é anticonstitucional, está totalmente dentro da Constituição. Tudo bem? D. Formação pela monarquia de maiorias partidárias por meio de dissoluções frequentes das câmaras dos deputados. Agora sim, é a possibilidade do poder moderador interferir nos outros poderes e mudar, certo, o rumo do que o parlamento poderia ter escolhido, sendo, por exemplo, fechado. E aí vem o outro problema. No Brasil, você tinha primeiro a nomeação do primeiro-ministro e depois a eleição legislativa. E aí, o partido do primeiro-ministro organizava a eleição. O voto era aberto. Como o voto era aberto, a eleição era manipulada para a vitória do partido que já era o partido do primeiro-ministro. Por isso que você vai ter como resposta alternativa D, rodízio das agremiações. Então, na verdade, tá? Grupos sociais antagônicos, você tem dois partidos só de elite. Por isso que a alternativa certa é a alternativa D. Tá? Essa é uma questão bem importante, bastante recorrente quando a gente pensa no segundo reinado. A FUVEST fez uma questão falando da economia do império. Nicolás, por que você colocou na resolução de segundo reinado a economia do império, sendo que o primeiro reinado e período regencial fazem parte também do império? Por dois motivos. Primeiro, a situação econômica do império no primeiro reinado é uma mistura de cruz credo com Deus me livre. É um horror. Certo? Economicamente falando, o Brasil do primeiro reinado é uma tragédia, tá? No segundo reinado começa a melhorar. Aliás, perdão, no período regencial começa a melhorar, com o início da exportação de café. E no segundo reinado, que nós vamos ter a consolidação dessa economia do Império. Então, o auge econômico do Império é no segundo reinado, certo? Então, quando a gente pensa na economia do segundo reinado, é importante que vocês pensem o seguinte: a nossa economia no segundo reinado vai ser pautada por duas coisas. Ó. Primeira coisa, a gente vai ter ainda o predomínio da agroexportação. A agroexportation
ainda é fundamental para nós. Quando a gente fala de agroexportação durante o segundo reinado, eu quero destacar dois produtos que bancaram a economia brasileira no segundo reinado, que são o café, aquele que permite vida inteligente antes das 8 da manhã, que por sinal eu estou com uma camiseta falando de café, certo? E também a borracha. A borracha começa a despontar como produto de exportação no segundo reinado. O auge é lá na frente, o auge é na República Velha, na Planta de Petrópolis, a compra do Acre, aquela coisa toda. Mas ele começa a despontar no segundo reinado. Por enquanto, a base é o café. Vou colocar até um smile aqui, um sorrisinho, para você lembrar que ele é o mais importante, tá? Só que ainda no segundo reinado, nós tivemos um pequeno surto industrial. Nós tivemos um pequeno surto industrial. Por que surto industrial? Porque foi algo rápido, foi algo que não foi precedido pela criação de estruturas para que isso acontecesse. Foi algo meio espontâneo, certo? Sem o planejamento prévio, que teve um boom muito rápido e uma queda aceleradíssima, tá? Esse surto industrial, que é aquele que a gente chama carinhosamente de Era Mauá, porque tem no Barão de Mauá o grande nome da industrialização, ele está associado a duas coisas. Esse surto industrial está associado, primeiro, a uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco. Tarifa Alves Branco, que mudava as taxas de importação, aumentava os impostos dos produtos importados, tirava as vantagens inglesas e estabelecia impostos entre 30% e 60% de acordo com a condição do Brasil fazer aquele produto. Então, agora, o problema não era a origem do produto, e sim o produto. Se o Brasil tivesse condições de fazer aquele produto, a taxa era de 60%. Se o Brasil não tivesse, a taxa era de 30%. E aí, no meio, ia variando de acordo com a condição. Essa tarifa ela era arrecadatória, porque aumentava a arrecadação, e era protecionista, porque agora o produto importado ficava caro. O produto importado ficando caro, as pessoas começariam a comprar o produto nacional. E aí você teria o desenvolvimento da indústria. Tá? E o segundo motivo é uma lei abolicionista, da qual a gente vai falar um pouquinho mais na resolução da semana que vem, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz. Nicolás, o que tem a ver o milho com a pipoca? Simples. A partir do momento que eu proíbo, que eu estabeleço que o tráfico de escravos é pirataria, eu começo a ter um excedente de capitais. Tudo bem? A tarifa Alves Branco associada a Lei Eusébio de Queiroz vão gerar um excedente de capitais. Vou até puxar essa flechinha para cá. Excedente de capitais. E esse excedente de capitais vai ser investido em indústria. Só que é aqui que eu quero que você tome cuidado. Porque você olha as alternativas e a gente começa a cortar coisas. Prevalecimento do trabalho assalariado. Não, no Brasil, o Brasil era escravocrata e continua sendo. B, desenvolvimento de relações comerciais e diplomáticas com os países americanos. Sim, era uma diplomacia maravilhosa, a diplomacia do Osama Bin Laden. Certo? A diplomacia do taco de beisebol, do Will Smith. Não é muito diplomático. O Brasil mete o louco para cima de todo mundo. Guerra do Paraguai. A gente vai falar mais disso na resolução da semana que vem. Conjugação entre desenvolvimento agrícola e indústria. Tava lindo, mas agora vem o problema. Responsável por tornar o Brasil a quarta maior economia do mundo. Aqui também não, né? O torcedor empolgado. Eu sei que você é patriota, nacionalista, ufanista, mas não chegamos nesse ponto. O Brasil nunca foi a quarta maior economia do mundo. Tá? D, crescimento progressivo da dívida externa e preponderância de uma economia agroexportadora. E aqui que vem o ponto, porque isso de fato é verdade. E aí você vai falar para mim, Nicolás, mas você falou que teve excedente de capitais. Sim, esse excedente de capitais vai durar até a Guerra do Paraguai. Tudo bem? Esse excedente de capitais, ele vai durar, até vou escrever aqui para baixo, até... tablet. Esse excedente de capitais, ele vai durar até 1870. 1870, Guerra do Paraguai, você vai ter uma enorme dívida. Ou seja, a nossa alegria acabou de ir para o espaço. A nossa alegria acabou de flopar. Certo? Por isso que a resposta certa é a letra D. E aí ele fala a redução contínua do tráfico de escravos. Não foi contínua.
Não foi contínua mesmo. E políticas públicas voltadas à alfabetização, isso é maravilhoso. Alfabetização e capacitação profissional para trabalhadores pobres. Eu acho que isso aqui é Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Mundial do Palmeiras, Fada do Dente, aquelas coisas que isso acontece, né? Tudo bem? Por isso que a resposta é letra D de doce de leite. Certo? Eu acho que essa questão não gerou muita emoção, só tinha que tomar cuidado com a questão da D, tá? O Enem PPL 2019, eu acho que a gente precisa olhar as questões do Enem PPL, do Enem Libras, a gente pode encontrar questões meio parecidas no Enem desse ano. Ele traz um assunto que é muito interessante a respeito de um ordenamento jurídico. Ó. Ele fala de um ordenamento jurídico. Primeiro ponto, vamos traduzir aqui. Quando ele fala de ordenamento jurídico, ele está falando de lei. Então eu vou puxar uma flecha aqui, ó. Vamos escrever aqui. Ordenamento jurídico está falando de lei. Isso é um ordenamento jurídico, tá? Ele fala considerando a conjuntura histórica, ou seja, o contexto. Qual foi o resultado, o efeito disso? Aí ele te diz o seguinte, Lei 601, de 18 de setembro de 1850. 1850 tem duas leis importantes. A Lei Eusébio de Queiroz e a que o texto vai falar aqui. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, aquele título maravilhoso que Dom Pedro I ganhou lá atrás, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Acabou aqui. Acabou aqui. Que lei é essa? Que lei é essa? Presta atenção, porque isso aqui é bem importante. A probabilidade disso aqui cair sempre é grande. 1850 é aprovada uma lei chamada Lei de Terras. Certo? E a Lei de Terras trazia duas obrigações. Quais eram as duas obrigações que a Lei de Terras estabelecia? A Lei de Terras estabelecia a obrigação, isso aqui é um tio, a obrigação de comprar e de registro da terra. Para uma terra ser sua, você precisava comprá-la e você precisava registrá-la, tá? Se você era obrigado a comprá-la, obviamente você precisava ter dinheiro. Se você precisava ter dinheiro, você precisava ser rico. Porque nesse contexto, ser rico significava ser dono de terra, ser latifundiário, ser agroexportador. Ou seja, só vai ter terra quem tem dinheiro, e só vai ter dinheiro quem já tem terra. Portanto, vai ter terra quem já tem nossa terra. Sabe o que isso significa? Começa um processo de concentração fundiária. Então, isso vai estimular a presença de latifúndios, grandes propriedades. E na obrigatoriedade de registro, tinha uma condição número 1, que era ser brasileiro nato. Porque isso é importante. Se para comprar terra eu tinha que ser brasileiro nato, porque eu já tinha outros aqui no Brasil que eu fazia questão que não tivessem terra. Quem são eles? Imigrantes. Ou seja, a imigração ela é anterior à Lei Áurea, tudo bem? Faltam 38 anos para a Lei Áurea. E eu já criei condições para impedir que o imigrante tivesse terra. Então, esse registro ficava restrito a brasileiros. Perdão. Esse registro ficava restrito a brasileiros. Sabe o que isso significa? Que agora eu vou ter um processo de concentração fundiária na mão da elite local. Como te diz, alternativa D, concentração de propriedade fundiária, ou seja, acúmulo de terras. Certo? Não estou mercantilizando o trabalho livre, não estou fazendo trabalho livre virar mercadoria, na verdade não passa nem perto disso. Você não mexe com as fronteiras agrícolas, você não vai retrair fronteira agrícola com isso, não tem nada a ver com terras indígenas e também não tem nada a ver com quilombos, certo? Não era uma questão difícil, só precisava saber que raio de lei era essa. Sem esse conhecimento você não saía do lugar, porque a questão era específica dessa lei. Tá? Por último, como sempre, para não perdermos o hábito, a nossa questãozinha escrita, a nossa questãozinha discursiva. E na nossa questãozinha discursiva, última FUVEST esse ano, aliás, foi a questão 6, a última questão, aquela super, mega, hiper específica.
que só os candidatos de humanas vão fazer, não vão fazer os de direito, não vão fazer os de economia, certo? Porque fazem só 4, já que era que são 6. Ele te diz o seguinte: no dia 1º de janeiro de 49, foi divulgado na imprensa pernambucana o Manifesto ao Mundo, escrito por Borges da Fonseca, que apresentava as seguintes reivindicações: protestamos só largar as armas quando virmos instalada uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia deve realizar os seguintes princípios: 1. O voto é livre e universal do povo brasileiro. 2. A plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. 3. O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. 4. O comércio a retalho só para cidadãos brasileiros. 5. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. Opa, isso é legal. Independência dos poderes constituídos. 6. Essa aqui já foi na lata, mano. 6. A extinção do poder moderador. Que no fundo é a mesma coisa do anterior, só que agora está sendo bem específico. Tá? A extinção do poder moderador e do direito ao agraciar. O elemento federal na nova organização. 8. Completa a reforma do Poder Judicial em ordem de segurar as garantias da 9. Extinção da lei do juro convencional. 10. Extinção do atual sistema de recrutamento. Isso é um resquício das revoltas regenciais, certo? Recrutamento forçado. E aí a FUVEST, muito simpática, veio lá e perguntou: como ficou conhecido esse movimento na história imperial brasileira? E aqui a pista está grifada no comecinho. Quando ele te fala de início de 49, que vem depois de 48, e ele te fala de Pernambuco, certo? Quando ele fala de Pernambuco em janeiro de 49, ele está fazendo referência a uma importantíssima revolução chamada Revolução Praieira. Revolução Praieira, que teve como palco central Pernambuco. Pernambuco, em 1848, foi a última grande rebelião do Império, tanto que você não tem nenhuma outra grande revolta no segundo reinado, certo? A Revolução Praieira é a última delas. Tá? B. Explique o teor de 2 das reivindicações indicadas no manifesto. Então vamos lá. Aqui a gente pode pensar o seguinte. Primeiro, vamos pegar esse número 1 aqui. B. Quando eu coloco 1, estou falando do texto, tá? O 1 está falando de voto livre universal do povo brasileiro. Está falando em voto universal. Quando a gente fala em voto universal, estamos falando em fim do voto censitário. Estamos falando em fim do voto censitário. Fim do voto censitário. Você poderia explicar isso como ampliação do direito ao voto. Tá? E peraí que eu esqueci de grifar os verbos de comando com você. Peraí. Como ficou conhecido, aqui não tem verbo de comando, tem um pronome interrogativo como, ou seja, identifique. B, explique o teor das suas reivindicações. D, C, indique 2 elementos comuns ao evento pernambucano e às revoluções europeias de 48. Tá? Então, beleza. Só porque eu tinha esquecido de fazer isso e eu quero criar essa rotininha com você. Então, primeiro ponto, ele fala em voto universal. Segundo ponto, ele insiste muito em cidadãos brasileiros. Cidadãos brasileiros. E aqui eu quero que você lembre do Pernambuco. Pernambuco que foi palco da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana foi a mais estruturada revolta emancipacionista. Pernambuco que foi líder da Confederação do Equador, separatista em relação ao Brasil por não concordar com a ordem imperial imposta por Dom Pedro I, que era português. Certo? Quando a gente fala em cidadãos brasileiros, nós estamos fazendo referência ao nacionalismo. Um movimento que começa a trazer um teor mais nacionalista. Tá? Depois ele fala de independência dos poderes. Quando ele fala em independência dos poderes, lá no item 5, ele está falando em liberalismo político. Liberalismo político. E aí, isso fica muito claro quando no item seguinte ele mete já o pé na porta e fala do fim do poder moderador. Fim do poder moderador. Primeiro ele foi simpático, depois ele chegou dando bico na porta, né? Quando ele manda acabar o poder moderador. Deixa eu puxar isso aqui para cima que eu estou cobrindo minha própria resolução. Certo? Depois ele fala extinção do atual sistema de recrutamento, está falando do fim do recrutamento forçado. E aí a gente poderia pedir, aí você já tem, ele pediu 2, certo? Aqui a gente já tem pelo menos 3.
E daria para pensar em mais uma, quando ele fala do trabalho, certo? Quando ele fala do trabalho, ele está mexendo com a questão, já começa a trazer algumas ideias mais próximas do abolicionismo. Não é uma revolta abolicionista, mas a ideia da abolição em algum momento aparece. E no item C vem o ponto mais interessante, porque agora ele conversa com a história geral, conversa lá com as revoluções europeias, as revoluções liberais do século XIX. Quando ele te pergunta dois elementos comuns entre o evento pernambucano e as revoluções europeias de 48. O que acontece aqui? Esse movimento, essa Revolução Praieira de 48, ela está diretamente relacionada, ela dialoga diretamente com a Primavera dos Povos. Estou pensando numa cor legal para escrever aqui, ó. Existe um diálogo com a Primavera dos Povos. Ela tem influência da Primavera dos Povos. E a Primavera dos Povos é um movimento muito legal, porque é um movimento nacionalista, é um movimento liberal, que fala em república, que fala em voto universal e que tem influência ainda do socialismo utópico. A questão do socialismo utópico não foi tão forte na Revolução Praieira. A questão do socialismo utópico não foi tão forte na Revolução Praieira, tá? Mas o resto sim. Ó, o nacionalismo aqui, opa, peraí que eu era para dar só um joinha, peraí que ficou feio. O nacionalismo aqui, o liberalismo aqui, o voto universal aqui. Certo? E aí você podia escolher dois e resolver. Era uma questão bem legal porque colocava para conversar um pouquinho de história do Brasil com um pouquinho de história geral, que é uma característica bem forte da FUVEST. Certo? Com isso, a gente resolveu a primeira parte das nossas questões de segundo reinado. No próximo vídeo, na semana que vem, a gente vai resolver questões de Guerra do Paraguai, abolicionismo e crise do Império e Lei Saraiva que é bem importante. Tá bom? Semana que vem a gente se encontra de novo. Beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.